E aí, Yuri? E aí, Célico? Hoje a gente vai falar de Mulher Maravilha 1980. Soul. Oi? A gente vai falar do Soul, o novo filme da Pixar. Ah, mas eu queria falar do novo filme da Mulher Maravilha. Mas a gente vai falar do Soul, o melhor filme da Pixar. Tu não curtiu o Soul? Não, eu curti sim. E esse que tu fez aí? Bom, eu tenho ressalvas. Por que tu odiou o filme desse jeito? Mas eu não odiei o filme, eu gostei, eu só não acho ele perfeito. Eu tô te ouvindo e tudo que eu consigo entender é que tu detestou o filme. Não, eu curti, só que amar e odiar não são as duas únicas opções. Peraí, tu tá dizendo agora que é a pior bosta que tu já viu? Eu literalmente não disse isso. Yuri, eu sou um subproduto da tua criatividade, que vamos concordar, já não é lá uma Pixar, né? Agora tu tá sendo mal. Tu me criou pra internet, meu bem. Todo mundo é mal aqui. Além disso, na internet, ou você ama as coisas populares, ou você odeia elas. Logo, eu não entendo meio termo. Tá. Tu assistiu o Soul, né? 5 vezes até agora. Ok, no filme, um professor de música meio frustrado descola um convite pra tocar na banda de uma cantora muito prestigiada. Só que ele sofre um acidente no meio do caminho e vai parar no mundo do além. Inconformado de ter morrido antes de realizar seu grande sonho, ele faz de tudo pra tentar voltar pra Terra. Tá, agora lembra da cena em que ele cai no buraco e vai parar naquela esteira que leva da vida pro além? Linda essa cena, cara. É só o início do filme. Todas as cenas são lindas. Tá bom. Tu lembra? Lembro. Tá, então, a vida e o além são como extremos, né? É como amar e odiar um filme. Isso. E eu tô na esteira, no meio dos dois. Entendeu agora? Agora eu entendi. Tu não odeia o filme. Não odeio. O que tu quer dizer é que eventualmente tu vai odiar o filme. Se fode. Roda a vinheta. All those moments will be lost in time. Tô puta, né? Dominarei esta terra! Delicinha. Sinopse! Não, mentira, porque eu já meio que dei a sinopse antes da vinheta hoje, né? Hoje só tá saindo merda da tua boca. Tá, olha só. Chega desse rancinho. Tem um monte de coisa que eu curti no Soul, tá? Diz uma então. Bom, pra começar, eu adoro o fato de que esse é um filme da Pixar com uma temática exclusivamente adulta. E melhor, ele é apresentado como tal. O filme começa numa cena do Paul dando aula de música pra umas crianças que não estão muito afim. E aí ele olha assim, meio triste, pra uns quadros na parede de grandes compositores que ele admira e pronto. Sem dizer nada, o filme já estabelece pro espectador qual é o conflito do personagem. Ou seja, ele sonha ser como um desses grandes artistas. Mas pela comodidade de seguir uma vida mais, aspas, segura, ou porque ele perdeu tempo demais sonhando em ser o que ele queria ser, ao invés de colocar o sonho em prática, a coisa é que o cara acabou como professor de música de uma turma de escola. Um resultado que faz ele questionar o caminho que desagou nessa situação. Sim, é fácil deduzir toda essa diversidade de conflitos e dilemas só com um olhar do Paul, porque são conflitos e dilemas muito comuns para a maioria das pessoas adultas. E não é bem a economia de roteiro que eu gosto aqui. Claro, ela é elegante e já serve para introduzir logo o tema do filme. Até porque, como eu vou falar em seguida, o Soul tem um excesso de propostas e ele precisa correr para dar conta de todas elas. Mas ainda assim, o que me chama a atenção na verdade nessa cena é que essa sugestão dada pelo olhar do Paul só funciona com um público maduro, porque uma criança dificilmente vai conseguir assistir essa cena e entender algo para além de uma visão superficial. Claro, a criança pode entender que o Paul é um professor meio melancólico, mas a pessoa com um pouco mais de vivência vai conseguir deduzir já de cara a frustração do personagem e os motivos que levaram ele até esse ponto da vida, e provavelmente também quais são os dilemas que estão atormentando ele por causa disso. E isso com um olhar, porque tem certas vivências que só o passar dos anos é que permite a pessoa poder experimentar. E eu acho muito bonito que o Soul tenha identificado isso e sabido usar a seu favor. O que me faz pensar que esse filme vai bater legal, principalmente no coração de gente entre os 25 e os 40 anos. Eu diria que esse é o público-alvo do Soul. E ainda seguindo esse raciocínio, tu percebe que o filme não cedeu pra tentar engajar um público mais jovem? Normalmente, quando um filme quer ser pra todas as idades, especialmente quando ele é voltado pra um público infantil e adolescente, ele já começa rápido, já começa com cena de ação, com uma cena engraçada, apresentando algo fantasioso, ou já desenvolvendo o conceito da história em si. Entendi. Uma coisa mais de cara, pra já chamar a atenção de um público que tende a se distrair facilmente.
Exato, e o Soul não. O Soul tanto se assume como um filme voltado pra esse recorte de idade que tu falou, que ele leva mais de 9 minutos. Eu contei 9 minutos pra chegar na parte coloridinha e chamativa da animação. Até lá, são 9 minutos de Paul triste, Paul recebendo proposta de trabalho fixo, Paul lidando com a mãe dele porque ela quer que ele tenha os pés no chão e ele quer viver sonhando, Paul fazendo o teste pra entrar na banda que ele sempre admirou. Enfim, é toda uma introdução que foca nos desejos e dilemas subjetivos do adulto. Não tem apelo pra uma criança ali. E eu admiro isso no Soul, não porque é o primeiro filme da Pixar com uma temática adulta, nem de perto. Praticamente todos os filmes da Pixar são ambiciosos nesse sentido, mas eles sempre tiveram uma preocupação de trazer essas temáticas adultas embaladas em filmes que as crianças pudessem aproveitar também, enquanto o Soul não faz essa questão. Até a fotografia do filme se distancia disso e aposta mais num realismo fotográfico. E o que isso quer dizer? Embora as formas e o design do mundo e dos personagens tenham traços cartunescos típicos, as texturas como a pele, tecidos e cabelo são trabalhados para parecerem de verdade, o que só fica mais ressaltado porque a produção escolheu filmar a animação simulando câmeras e lentes virtuais. Como é que é? Assim, como é uma animação, obviamente que eles não filmaram nada de verdade. Mas uma coisa que as animações têm feito há algum tempo, especialmente a Pixar, é simular dentro do computador o uso de câmeras e lentes, como se eles tivessem ido na locação e filmado com personagens e pessoas de verdade. E no caso do Soul, a Pixar utilizou a estética das lentes anamórficas. Você vai ter que explicar. Basicamente, as lentes anamórficas são aquelas que dão o que as pessoas chamam de imagem de cinema. Elas já tinham sido usadas pontualmente no Toy Story 4 para dar uma estética diferenciada para Betty, já que ela era uma personagem desgarrada do resto do grupo, né? Por exemplo, nessa cena dá pra ver bem a diferença de uma lente comum sendo usada para filmar o Woody, enquanto no contraplano, quando a Betty responde, eles usam uma lente anamórfica. E a anamórfica tem essas características marcantes. Ela tem um escopo grande, ela apresenta distorção de formas e de luz, mas o mais perceptível é a baixa profundidade de campo dessas lentes, e como elas costumam recortar muito bem os objetos que estão em foco do fundo que está desfocado. Sem contar que os flares de luz ficam com essa forma oval, que também é uma assinatura da lente anamórfica. Enfim, a coisa é que ela traz muito dessa estética que está associada com o cinema live action, cinema com pessoas de verdade, carne e osso, né? E outra coisa que traz uma sensação de realismo fotográfico pro Soul é o uso de câmeras virtuais, que são essas movimentações da imagem que dão a impressão de que tem alguém manuseando uma câmera de verdade para filmar a cena. E o mais legal disso é que o filme só usa esses recursos quando a história está se passando na Terra, no mundo, aspas, real. Porque no mundo do pós-vida, aí eles usam lentes comuns e o movimento de câmera fica estabilizado e mais artificial. E eu não acredito que todo mundo vai perceber esse monte de coisa que eu falei de lente, o caralho a quatro. Mas tudo bem, o importante é que a pessoa sente que tem uma diferença entre o modo que é tratado a realidade e a parte de fantasia da história. Claro, vale lembrar que o diretor do Soul é o Peter Docter, que já tinha feito algo muito parecido no Divertidamente, que ele também dirigiu. Tudo isso e tu tenha coragem de dizer que não gostou do filme? Eu gosto, eu já disse que eu gosto do filme, eu só tenho ressalvas. Tá, então tá, manda aí. Qual é a tua ressalva? Tá, então, a primeira delas tem a ver com aquele olhar do Paul que eu falei lá no início do vídeo. Da mesma maneira que o Soul já consegue muito rápido e muito elegantemente estabelecer pro espectador, especialmente pro espectador adulto, qual é o conflito do protagonista, o filme também já acaba entregando o ouro muito cedo. A mesma vivência que faz a gente sacar qual é o dilema do Paul de cara, também é a vivência que já deixou a gente calejado o suficiente pra saber que, quando o personagem tá muito obcecado desde o início com alguma coisa específica, é porque eventualmente ele vai acabar aprendendo que na verdade ele precisava era de outra coisa para ser feliz. E tudo bem, não tem problema nenhum ser um pouco previsível. O problema é que aquilo que deveria emocionar e comover o espectador no final é a revelação do personagem. É o momento que ele descobre a lição que ele já deveria ter enxergado lá desde o início. Só que essa revelação dele já fica clara pro espectador desde o começo. E se não desde o primeiro terço do filme, então pelo menos desde que a 22 entra na história, que é a alminha que vira amiga do Paul e começa a ajudar ele. Porque aí o roteiro coloca os dois lado a lado e fica ainda mais óbvio e menos sutil qual é a mensagem do projeto. Porque a gente tá ali vendo o Paul obcecado com essa ideia de ressuscitar para poder tocar na banda da cantora que ele gosta, enquanto a 22 tá preocupada em aproveitar os detalhes da vida. Ou seja, o filme já esfrega na nossa fuça qual é a mensagem. E daí, quando chega no final, eu, pelo menos, não consegui me impactar ao ponto de me emocionar. Isso quer dizer que é uma resolução fraca? Não, de jeito nenhum. É uma mensagem bonita e, seguindo a linha do resto do filme, é uma mensagem madura também. Afinal, a felicidade não é uma coisa. Infelizmente, na nossa sociedade, do jeito que ela funciona hoje, a gente cresce aprendendo que a felicidade é como se fosse um objeto, um objetivo que pode ser alcançado, conquistado e comprado até. Quando, na verdade, a felicidade é um momento, ou vários. Ela é uma coleção de vivências que, na real, constroem um estado no qual a felicidade se torna possível.
mas onde ela não é necessariamente nem obrigatória e nem constante. A verdade difícil, que muita gente prefere ignorar ou até se alienar, como o filme ilustra, é que a tal da plenitude depende de manutenção. A gente precisa estar sempre trabalhando para renovar a nossa própria alegria. Não é só chegar e atingir um objetivo e pronto, agora você ganhou um estoque vitalício de tranquilidade e paz de espírito. Não, né? Então assim, embora eu, pessoalmente, não ache que o Soul é um filme que consegue comover, ainda assim eu admiro e acho muito bonita essa mensagem que ele consegue construir ao longo da história. Ah, é tão estranho que tu disse que tu não gostou de uma coisa, mas ao mesmo tempo parece que tu tá elogiando ela, e eu fico tão confuso. Essa é a complexidade de se relacionar com a arte. Filmes são muito parecidos com as pessoas, sabia? São, é? Pelo menos eu acho. Filmes têm começo, meio e fim. Tem aqueles que são muito queridos pra gente e outros nem tanto. Tem aqueles que nos dão medo e aqueles que fazem a gente rir. Tem uns que sabem falar muito bem de política e filosofar, e tem outros que não têm conteúdo nenhum. Tem uns que são muito relevantes pra sociedade e outros que acabam, infelizmente, passando batidos, apesar de serem muito bons. Filmes, pra mim, são muito parecidos com aquelas coisas que fazem os filmes, as pessoas. E assim como acontece com as pessoas, às vezes tem coisas que a gente adora e admira muito nelas e outras que nos incomodam profundamente. Isso na mesma pessoa. Tá, e qual é o teu grande problema com o Soul, afinal de contas? É algo bem simples, na verdade. Como eu disse, por mais que eu não ache comovente, a história do Paul é bonita e ela sabe capturar muito bem a atenção do espectador, especialmente através daqueles recursos de linguagem que eu tava falando antes. Através dele, o filme faz a gente embarcar instintivamente na onda da trama. E veja bem, eu sou ateu, cético. Aliás, em vez de célico, a gente podia chamar de cético nesse vídeo, né? Podemos fazer isso? Posso chamar de cético? Tu nem pensa nisso. Só nesse vídeo. Tá, enfim. Meu ponto é, eu não acredito em nada dessas paradas metafísicas. E ainda assim o filme me capturou na história do Paul. E tendo me levado a embarcar nessa aventura pelo pós-vida, qual não foi a minha decepção ao perceber que todo aquele universo foi concebido com pouquíssima criatividade. Todo baseado em cores azuis e formas meio genéricas. Tá, Yuri, mas o lugar é literalmente um rascunho da realidade. Tu não acha que faz sentido ele ter um design mais básico? Mas se fosse só isso, mas não é. As dinâmicas e o funcionamento do mundo pós-vida são muito reducionistas, para não dizer que, repito, faltou bastante criatividade ali. Ao contrário do Divertidamente, por exemplo, que usava o minimalismo no mundo da mente para ilustrar conceitos complexos, aqui no Soul eu senti que o que aconteceu foi uma simplificação dos conceitos. O mundo pós-vida e a mecânica dele me pareceu um lugar demasiadamente simplista, ao ponto de limar qualquer traço de personalidade, das personalidades. E enquanto Divertidamente me dava vontade de assistir várias sequências para ver como as emoções iam reagir dentro da cabeça da Riley conforme ela fosse crescendo, aqui, quando eu percebi que o mundo pós-vida ia ser só aquilo mesmo, eu fiquei torcendo logo para passar para a próxima parte do filme. E aliás, aí tá o culpado desse vazio de ideias no mundo pós-vida. O Soul tem um excesso de conceitos que ele tenta dar conta. Porque o Soul tenta ser um filme de pós-vida, de reencarnação e de troca de corpo, tudo ao mesmo tempo. E a gente já viu esses filmes 1 zilhão de vezes antes. Ghost, Amor Além da Vida, O Céu Pode Esperar, Um Espírito Baixou em Mim, Quero Ser Grande, Sexta-feira Muito Louca, Além da Eternidade, enfim. São histórias que já têm a própria dinâmica particular e o Soul tenta dar conta de todas elas em 1h40. Não é surpresa então que algumas coisas tenham saído um pouco corridas e rasas demais. E aí no final não é o conceito pseudo-espertinho de pós-vida e todas as situações engraçadas que acabaram me capturando, mas sim a história do Paul em si, porque todo o resto pra mim virou penduricalho, virou excesso. Ao invés de expandir aquele universo, viraram fardos dispensáveis, pesando em volta do fio principal do enredo, que é o que importa. É o arco do Paul com a 22 e as descobertas que eles fazem sobre si mesmos a parte cativante da história. É ali que tá a pegada adulta e madura do filme, tanto tematicamente quanto cinematicamente. E é por isso... é agora que chegou o ódio. Que na contagem de Yuris, o filme ficou com 13 Yuris. Só 13 Yuris? 13 Yuris. Viu? Não foi tão ruim. Nossa, nunca vi tu falar tão mal nem do Bolsonaro. Tá, fica falando sozinho. Gente, como sempre, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu apoio. Comenta aqui o que vocês acharam do Soul, se vocês amaram ou odiaram, já que aparentemente essas são as duas únicas opções sobre o filme. E também comenta sobre o que vocês querem que a gente fale nos próximos vídeos, que eu e talvez a gente volta na próxima. Muito obrigado, um beijão.